Capítulo 15. Filha. O padre Gaiac estava tranquilo quanto ao Sagrado Coração de Maria. Na irmã Saint-Jean, ele deu à congregação uma verdadeira fundadora e mãe. Mas as doenças e uma epidemia de cólera trouxeram-lhe muitas preocupações e as novas vocações não eram em número suficiente. Falsos boatos circulavam, então, e traziam um certo mal-estar, o que para eles foi uma pesada cruz. Em 1855, uma irmã sobre a qual se fundavam grandes esperanças ficou doente e morreu em 2 dias, apesar dos cuidados que lhe foram dispensados. 2 meses antes, uma irmã oblata também morreu em pouco tempo. O padre Gaiac viu-se diante de situações dolorosas e humilhantes. As acusações chegaram ao bispo, ao procurador-geral e ao prefeito. Em meio a tantos sofrimentos, a irmã Saint-Jean teve algumas grandes consolações, porém rasas, somente o necessário para não perder o ânimo e a esperança na obra que estavam fundando. Deus estava com eles. Enquanto durou esta luta, as injúrias não pouparam o padre Gaiac e suas auxiliares. As alunas do curso Saint-Jean também não foram poupadas. Durante os 6 meses em que o padre Gaiac e as obras foram ameaçadas, a irmã Saint-Jean passou por grandes angústias. O padre Gaiac, vendo-se acusado, recorreu a Dom Thibault, que mantinha-se esquivo. A irmã Saint-Jean decidiu-se então a escrever a Dom Thibault. Precisava de coragem, porque tudo conspirava contra eles, mas ela era decidida. Ela possuía o dom invulgar de ser amiga dos momentos difíceis, na hora do sofrimento e abandono, o que equivale a dizer que tinha um caráter bem formado e uma caridade evangélica. A nobreza de sua alma transparecia nas atitudes e palavras, e assim venceu a resistência de Dom Thibault, que imediatamente lhe enviou resposta muito consoladora. Abre aspas. Querida filha, se eu não respondi a seu pai, agi do melhor modo possível para os dois. E quando no futuro vocês souberem do que houve, ficarão convencidos de que vocês podem ter amigos verdadeiros, mas nenhum tão fiel quanto o seu bispo. Acalmem-se, portanto, todos e todas, e estejam certos de que terão sempre em mim um amigo e um pai. Já é tempo de se saber em Bezerre que quando a ingratidão se traduz em vingança contra o homem que só aspira ao bem, é mais odiosa do que tudo que se possa imaginar e deve ser severamente reprimida. Não diga nada a seu pai. O segredo é a alma do negócio, e se ainda não lhe escrevi, foi porque eu queria afirmar a quem de direito, com toda a verdade, que não tive o menor intercâmbio com ele naquele caso. Querida filha, acredite na minha inteira dedicação. Carlos, bispo de Montpellier, fecha aspas, 11 de outubro de 1855. Foi um consolo para a irmã Saint-Jean saber que se o bispo se calava, ao menos reconhecia interiormente a inocência do padre Gaiac, embora essa atitude não melhorasse a sua situação. Desdobrava-se em atenções para com ele. Abre aspas. Coragem, meu pai, Deus não nos abandonará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fecha aspas. Procurava levantar o seu ânimo abatido. Ao vê-lo sofrendo, ela que sofria também as humilhações de uma calúnia, esquecia-se de si própria, tornava uma verdadeira filha para levar ao fundador algum alento e diminuir o peso dos seus sofrimentos. Aperfeiçoava-se na observância das constituições, tornava mais frequentes as visitas ao Santíssimo Sacramento e multiplicava os sacrifícios para que o Sagrado Coração de Maria viesse em seu auxílio e lhes obtivessem o fim daquela tempestade. A prova durou 6 meses e terminou com o reconhecimento da inocência do padre Gaiac. O promotor, em seu relatório, fez um magnífico elogio ao padre falsamente acusado. Alguns anos mais tarde, na hora da morte, um dos caluniadores retratou-se diante das testemunhas. No meio de tantos sofrimentos, o padre Gaiac teve um consolo. A irmã Saint-Jean era uma pessoa na qual se podia confiar, e era na hora do abandono que se mostrava mais amiga. Dotada de uma natureza complexa, aliava a um espírito prático a simplicidade de uma criança e manifestava ao fundador uma profunda afeição. Ela lhe dizia muitas vezes, entre aspas, Deus escolheu este pai entre 1000, ao melhor dos pais, a meu pai único. Uma palavra destas, numa hora de intenso sofrimento, tem uma conotação diferente. E como deveria confortar ao padre Gaiac naquela hora de amargura? A irmã Saint-Jean permaneceu sempre a mesma e ela própria afirmava, entre aspas,
aquela que só a morte lhe arrebatará, que será eternamente sua filha, que quer ser e sempre será de Deus. Noutra carta, ela disse: Sou filha única. Afirmava que não o abandonaria. Ele estava certo disso. Conhecia a têmpera de sua filha espiritual e a respeito dela podia repetir sem erro a palavra de Le Cordaire. Entre aspas, mais terna que uma mãe e mais dura que o aço. Essas disposições só podiam facilitar o trabalho da graça e o padre Gaiac soube utilizá-las, mostrando à irmã Saint-Jean o ideal a ser atingido, sob a proteção da Santíssima Virgem, ultrapassar-se a tal ponto que pudesse dizer com o apóstolo, abre aspas, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, fecha aspas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20.